Eu quero conversar com você rapidamente nesta noite a respeito de um tema que o Espírito Santo falou ao meu coração essa semana. E eu quero confessar muito, hoje eu até almoçava com um casal que veio aqui nos visitar, depois eu levei eles para almoçar em casa. E conversando com ele, ele disse assim: rapaz, eu nunca pensei por esse lado. E eu queria falar com você sobre a importância de nós encorajarmos uns aos outros na fé. Encorajadores da fé. Você pode repetir comigo? Encorajadores da fé. Amém? E eu quero repartir isso com você em Romanos capítulo 1, versos 11 e 12. Romanos capítulo 1, versos 11 e 12. Paulo está de transição de viagem. Ele está em Corinto, indo para a cidade de Jerusalém, Só que antes de embarcar para Jerusalém, ele escreveu uma carta aos romanos, que é a nossa epístola aos romanos. E ele escreveu essa carta. E eu fico impressionado que eu terminei o livro de Atos essa semana e comecei a minha sequência em Romanos, no meu tempo sozinho com Deus. E foi interessante que logo no primeiro capítulo, só na apresentação da carta que ele manda, ele coloca ali, o Espírito Santo falou assim: para aí, dá uma olhada nisso aí. Nesses 2 versículos. Para aí, eu quero te falar algo aqui. Impressionante, Geraldo. Ele pediu para eu parar e para observar isso aqui. E me trouxe algo ao coração que ele falou comigo lá enquanto eu orava, falou comigo ontem enquanto eu terminava de preparar a mensagem, já falou comigo hoje de manhã e eu creio que ele vai falar comigo agora à noite também. Eu sou o que mais preciso. Agora, isso que eu vou compartilhar com você, o tema dessa mensagem é encorajadores da fé. Encorajadores da fé. Ele diz o seguinte, em Romanos 1, versos 11 e 12. Paulo escrevendo, olha que lindo, ó. Por sinal, Lucas, parabéns, viu? Excelente momento de louvor e adoração. Foi ou não foi, pessoal? Foi mesmo. Vamos aplaudir o nosso ministério de louvor, pessoal. Muito obrigado. Essa turma que fica aqui em cima ministrando, é sempre muito fácil a gente criticar, apontar dedo, ficar do cantinho. Mas só Deus sabe o preço que eles pagam para estar aqui. Não são profissionais, mas o preço de jejum, de oração, de estudar. E realmente havia uma unção. Até fiz um sinal para minha esposa. Vai um pouquinho mais. Porque tem muito milagre acontecendo aqui no nosso meio. E a palavra de Deus é assim, olha. Então, muito obrigado mesmo, toda a equipe, viu? Desejo muito visitá-los. Paulo escrevendo aos Romanos. A fim de compartilhar com vocês alguma dádiva, algum dom espiritual que os ajude a se fortalecer. Isso aqui é uma pregação que eu vou pregar daqui uns dias, que é repartir um dom com o outro. Mas o verso 12 é que eu quero chamar a sua atenção hoje. Quando nos encontrarmos, ele dizendo na carta, quando a gente se encontrar, eu quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Eu quero encorajar vocês na fé, mas eu quero ser encorajado também na minha fé. Então Paulo está dizendo o seguinte, quando a gente se encontrar, eu vou usar uma linguagem bem nossa, quando a gente se encontrar, ele estava em Corinto, escrevendo a carta para Roma, dizendo que em algum momento ele ia visitar essa turma, tanto é que ele visitou depois. Ele ia visitar, ele falou assim, quando a gente se encontrar, eu quero ser um instrumento para encorajar a fé de vocês. Mas o que eu acho lindo, eu conversava no almoço hoje com aquele casal, o bispo Jair, o que eu acho lindo, pastora Célia, é que o Paulo, ele fala, eu sou o apóstolo Paulo, mestre, pregador, tal, etc. Eu vou encorajar a sua fé, Lucas e Isadora. Mas ele tem um coração humilde que ele fala, mas eu também quero, eu preciso que vocês encorajem a minha fé também. Agora a pergunta é, por que a fé tem que ser encorajada, pastor Clóvis? Porque a fé vaza, ela escapa. Que o Espírito Santo me disse, presbítera Fátima, pastor Jair, foi que nós, nesses dias, mais do que nunca, nós precisamos, pastor, ser encorajadores da fé. Não com palavra de bajulação, não com palavra de política, de hipocrisia, não. Mas sermos instrumentos para, ao invés de criticar o irmão que está titubeando na fé, ou que talvez está com a sua fé abatida. Nesses últimos 2 anos a gente só teve informações
para roubar a nossa fé. Sim ou não? E o Espírito Santo falou assim, eu quero levantar uma geração de encorajadores da fé. E aqui Paulo diz o seguinte, eu quero encorajar vocês na fé, mas eu preciso que vocês também me encorajem. O que ele estava querendo dizer? Que quando nós estamos juntos, nós devemos ter uma mentalidade e um coração de um ajudar a fortalecer a fé do outro. E não jogar mais pá de cal, e não tentar desanimar mais o irmão, não realmente concordar com uma linguagem de morte, não no sentido de jogar o irmão mais para baixo, mas a gente ser um encorajador da fé. E eu pela fé já estou olhando aqui, quando eu bato o olho nessa congregação, e você que está online, eu estou percebendo que esse é um auditório encorajador de fé. Dá uma olhada para o vizinho e fala, você tem jeitão, rapaz, que você encoraja todo mundo na fé. É só olhar a forma que você olha, cumprimenta, é só o jeito que você dá a paz do Senhor, eu já estou vendo que você é um encorajador da fé, aleluia, glória a Deus. Agora, querido, por que a fé precisa ser encorajada? A fé precisa ser encorajada, porque existem os ladrões da fé. Existem ladrões da nossa fé. Entende? Alguém aqui já sentiu em algum momento, além de mim, que dá a impressão que a sua fé está esvaziando? Já teve assim, irmã? Uma irmã teve coragem e fez assim. 2, 3, 4, 5. Mas às vezes a gente vai... tem hora que dá a impressão que a fé está esvaziando. E aí a gente precisa de um encorajamento da nossa fé. Não encorajamento como bater no ombro ou um tapinha nas costas, não, mas alguém que chegue e me traga a memória, pastor Antônio, a fé em quem eu tenho, e quem é o alvo da minha fé, e quem é esta pessoa que pode controlar céus e terra e todo o universo. Entende? Esse encorajador da fé, esse encorajador da fé. Não é a fé numa situação, numa causa, mas é a fé em uma pessoa que está viva e ressuscitada, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Agora a pergunta é, você pode estar perguntando assim, pastor Ricardo, o que é a palavra encorajar? Lá no dicionário a palavra encorajar significa atribuir coragem para algo. Então encorajar alguém é falar de coragem para se mover naquilo. A palavra encorajar, ela fala em demonstrar muito ânimo. Muito ânimo. Você já viu algum cristão desanimado? Vou mudar a pergunta. Você já esteve desanimado como cristão, além de mim? Se lembra do hard? Ó dia, ó céus, ó mês. E a gente parece que a boca fica até mole, né? Aí você está quase desanimando, né, Ana? A gente está quase se abatendo. Aí chega um encorajador da fé. Não, peraí, Jesus vai mudar essa história aí. Não, Jesus vai ter resposta para esse negócio aí. Jesus pode transformar circunstâncias aí. Quem já foi alvo de um encorajador da fé? Você estava quase ali, chegou alguém, orou por você, mandou um WhatsApp para você, um telefonema para você, ou às vezes até uma frase, né? Estamos sentindo sua falta, você faz parte da família. E aquilo encoraja. A pessoa fala, uau, lembraram de mim, no meio de centenas de pessoas e milhares de pessoas, lembraram de mim. E aquilo faz tão bem. Aquilo faz tão bem, e a gente se sente encorajado, é uma palavra de oração. Então, encorajar, querido, é causar estímulo, é incentivar alguém para agir. Agora há pouco conversava com o pastor Osmar, com a equipe dele, daquela campanha que nós fizemos, a temporada Casa de Cornélio. Foi demais, não foi, presbítero Andréia? Foi, Edinaldo, foi muito top. A gente pensa que vai lá para abençoar a casa de alguém, a gente que sai de lá, muito encorajado de fé. Eu já fui fazer cada visita, meu irmão, que eu chego lá, o pastor vai chegar, que o pastor vai orar. Chega lá aquele irmão com tanto amor, põe um cafezinho ali na mesa, e nos honra tanto, e nos abençoa tanto, e nos unge, derrama aquele amor sobre nós. Você fala, meu Deus, estou saindo daqui encorajado na minha fé, estou saindo daqui animado, que eu achei que ia lá para servir alguma coisa. Aquela pessoa constrange a gente de tanto amor, de tanto amor. Então, querido, encorajar é a gente causar estímulo, incentivar alguém para a ação. Então, encorajar a fé é estimular alguém
para voltar a caminhar na fé em Jesus Cristo. E isso aqui, querido, Paulo não está escrevendo aqui, não, bispo Jair, não está escrevendo para desviados, não. Hoje, ele não está escrevendo para perdido, não. Ele está escrevendo para a igreja em Roma. Ele está escrevendo aqui para os discípulos de Jesus. Ele está dizendo o seguinte: eu vou até aí, eu vou encorajar a fé de vocês. Viu, Marcílio? Agora há pouco você falou ali na parede, ali no cantinho, você falou: essa semana, rapaz, eu tive uma experiência com Deus, e nessa experiência eu orava por você, intercedi por você. Eu já subi aqui para pregar encorajado na fé, meu irmão. Eu tenho um amigo, um diácono, que é amigo meu há mais de 2 décadas, e o cara está na semana lembrando do pastor dele, orando por mim. Eu já estou encorajado na fé, meu irmão. Amém ou não? E você pode encorajar a fé dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus funcionários. Você pode encorajar a fé do seu ambiente. Você pode, porque você é um encorajador de fé. Agora, queridos, se nós precisamos de encorajamento, é sinal que tem ladrões da fé. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos, estamos vivendo os últimos tempos, pessoal? Sim ou não? Os sinais estão claros aí. Que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Tem uma outra linguagem, a Revista Atualizada, que diz: alguns apostatarão. Tem uma outra linguagem que diz assim: alguns se esfriarão na fé. Tem uma linguagem mais informal ainda, que diz assim: alguns não vão querer mais andar na fé. Olha como é forte. E Paulo aqui, ô Toninho, Paulo, você que está sendo treinado para ser um líder de GR, o Paulo aqui, ô Toninho, ele está escrevendo, sabe para quem aqui que ele está escrevendo? Sabe para quem, Lucas? Ele está escrevendo para Timóteo, um jovem pastor. Leandro, ele está escrevendo para um pastor aqui. Para esse pastor, o Timóteo, ele pudesse encorajar o rebanho dele. Então ele está dizendo o seguinte: Timóteo, olha, o Espírito afirma claramente, é tipo assim, ó, o Espírito não está pisando em ovos não, ele está falando a real, que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos para espíritos enganadores. Tem uma outra versão, Amanda, Mateus, que diz: há espíritos mentirosos e há ensinamento de demônios. Então, tem ensino, aqui eu não estou pensando em ninguém, mas são vozes, ali está falando, olha lá, espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. Isadora, ele não está falando de pessoas que vão falar em espírito enganador, ele está falando de coisas espirituais, Leandro. Ele está falando, ô pastor, ele está falando de situações espirituais que vão tentar nos enganar, que vão tentar medir para não adianta mais, não, esquece esse teu filho, não precisa nem orar por ele mais não, esquece essa causa aí, não, isso aí não tem mais jeito não, isso aí já era, põe a pedra em cima. E aí a gente começa o quê? Não, a sua casa não vai todinha servir ao Senhor, não, como é a promessa. Deus não vai te abençoar profissionalmente lá na tua empresa, não. E aí as pessoas começam o quê? A acreditar nos ensinos mentirosos. E a hora que eu começo a ouvir os ensinos mentirosos, eu começo a desviar da fé. Porque aquilo que o Senhor falou, Ele vai cumprir na minha vida e na sua vida. Eu vou gritar meu nome e você grita o teu, pode ser? Ricardo? Isso não é grito. Ricardo? Está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, significa que eu vou ficar na fé nessa promessa até a minha casa toda estar servindo ao Senhor. Está escrito na minha Bíblia, na sua, de que o dizimista e ofertante, está escrito que as janelas do céu serão abertas e bênçãos sem medidas virão. Agora, o que o espírito enganador vai ficar falando? A boca até amolece. Não vai dar em nada. Olha a crise. Olha a inflação. Deus me livre se entrar o presidente A, o B, o C, o D. Como se a nossa resposta dependesse de algum homem. Mas se tal coisa acontecer. E como é que estão os seus negócios, irmão? Pastor,
Só falta botar pá de cal em cima. É mesmo, é? Você está ouvindo o quê, irmão? Eu estou achando que você está ouvindo espírito enganador. Que na minha Bíblia está dizendo que se você é fiel, a janela do céu vai abrir sobre você. Ele vai te abençoar com uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Você está me entendendo o que eu estou dizendo, pessoal? Quem está me entendendo? Então, nós temos ladrões da nossa fé. Agora, você pode estar perguntando assim, pastor Ricardo, o que é a fé? O que é a fé? Então, eu vou para um texto clássico que a Bíblia ensina, de Hebreus 11, versos de 1 a 3. Hebreus 11, versos de 1 a 3. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. A fé nos dá convicção de coisas que não vemos. Você pode perguntar assim, pastor Ricardo, o que é a fé? Eu vou te falar o que é fé. A fé, ela te mostra uma realidade daquilo que você está esperando. Tá bom, deixa eu explicar. Hoje logo de manhãzinha acordei, fui tomar meu banho, antes de vir para o culto, enquanto minha querida esposa estava lá se trocando, foi levar café para a mãe dela, preparar algumas coisas, porque a gente teve convidados em casa para almoço. Falei, amor, fica tranquila, vai se trocando que eu vou orar. Fui para o cantinho da minha cama, eu tenho uma banquetinha lá, uma almofadinha que eu me ajoelho, apoio meus cotovelos e fico orando. E no meio daquela oração, pensando sobre fé, pensando sobre essa realidade, porque de manhã eu tenho que estar ali orando e revisando o que é que Deus quer me usar naquele dia. E aí o Espírito Santo me mostrou aquele obreiro que está ali na porta, o Wagner. Ele estava de manhã e estava de noite. A hora que eu cheguei, falei com ele, de manhã. E aí eu tive uma impressão de uma realidade, que eu falava assim para ele, ô Wagner, essa multidão que está querendo entrar, pede para esperar o próximo culto, porque não cabe mais lá dentro. E aí eu fiquei assim, quando eu cheguei aqui, eu estava orando e tal, eu peguei o Wagner, e o que acontece? Como eu tive uma percepção de realidade, de uma multidão chegando, entendeu? Eu já comecei a esperar isto. Por quê? Quando você tem uma realidade no teu coração, você tem que começar a esperar aquilo. Amém? Ah, você se casou, você está ali debaixo de bênção, aí você vai lá fazer um exame, está grávida. O que acontece? Já é uma realidade o bebê? Não, você está grávido, mas já é uma realidade que você está esperando. Qual é o termo que é usado? Sabe a fulana, sei, está esperando o bebê. Você já viu essa frase em algum lugar, não? Não está ainda, mas saiu um risquinho lá no exame da farmácia, já começa a festa, já chora avó, chora mãe, chora pai, chora tudo. Mas é uma realidade, mas nós estamos esperando acontecer. Então o que é fé? Fé é uma realidade. Ainda não aconteceu, mas você está esperando, vai acontecer. Aí eu cheguei para o Wagner e falei assim, Wagner, vai chegar um tempo, já está chegando, já estou crendo. Mas eu não expliquei tudo isso aqui para ele, era rápido ali, passei pela porta, falei, vai chegar um dia que o acolhimento vai ter que pedir para a turma esperar, para sair uma multidão e entrar outra. Ele ficou me olhando, e aí eu vou confessar um pecado. Posso confessar pecado de púlpito? De manhã preguei sobre fé, preguei tudo isso, falei isso para o Wagner, o Espírito Santo falou comigo. A igreja estava lotada de manhã. Cheguei no carro para minha mulher e falei, amor, do jeito que estava lotado de manhã, à noite não vai ter ninguém na igreja. Ô anta! Você acabou de pregar sobre fé, Zé Mané. Aí eu pedi muito perdão, falei, não. Perdão, céu, perdão. É uma realidade. Inclusive vai ser de manhã, de noite, o dia inteiro vai ter culto. Manhã, tarde, noite, o dia inteiro vai ter culto. Muitos pastores vão pregar, muitas pastoras, muitos jovens vão pregar. Tem uma turma que quer ser pregador, quer ser pastor. Um monte de gente quer pregar. Eu vou treinar uma geração aí, né? Aí eu cheguei aqui, quando eu cheguei, falei, gente, tem uma multidão aqui. Quanta gente. Então deixa eu dizer para você, é uma realidade daquilo que você espera. Quem tem negócio próprio aqui, empreendedor, um negócio e tal, levanta uma empresa. Quem tem? Levanta alta. O que você está esperando, irmão?
Ah, pastor, estou esperando falir, só estou esperando para fechar a porta. A coisa está tão ruim, pastor. Eu mandei currículo, mas nem tocou telefone, não sei o quê. É isso que você está esperando? É isso que você vai receber. Agora, o que é fé? O que é fé? A fé em Jesus. Eu tenho uma realidade aqui dentro. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Ele é dono de todas as coisas. Ele vai abrir uma porta. Eu já estou esperando que vai vir um contato. Tem um cliente que vai me contatar. Aquele meu filho que está desviado, eu já estou vendo ele entrando pela porta, pulando, cheio do Espírito Santo. Eu já estou vendo aquela enfermidade. E aquilo ali vai ser só para que o nome de Jesus seja glorificado. Isto é fé, meu irmão. 2 amém, 3 amém, obrigado. Isto é fé, meu irmão. Não entra nessa história não, meu irmão. Está tudo acabando. É o fim do mundo. Fim do mundo, nem começamos ainda. Que fim do mundo, irmão? Esse evangelho vai ser pregado a toda criatura. São 7 bilhões de pessoas. Depois virá o fim. Então nós vamos ganhar muita alma. Nós vamos fazer muito discípulo. Nós vamos plantar muita igreja. Nós vamos plantar muita escola. Nós vamos tocar bairros inteiros. E você, Deus vai abençoar tanto o teu trabalho. Você vai ganhar tanto dinheiro. Um amém. Deixa eu falar baixinho. Amém. Você vai ganhar tanto dinheiro. A tua empresa vai prosperar tanto. Você vai ser tão próspero. A tua igreja vai ser tão grande. Porque você vai ser semeador de missões. Só tem uma dificuldade com esse negócio, irmão. Tem uma dificuldade. Fé. Olha lá o que ele diz mais, A fé mostra, não, é isso, por favor. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. O que você está esperando, meu irmão? Dá uma olhada na cadeira do lado aí. Olha teu filho, olha tua filha aí. Pulando cheio de Jesus aí. Olha aí, olha aí. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada na sua empresa aí do seu lado. Dá uma olhada no teu chamado. Olha o teu ministério aí do teu lado. O que você está esperando, meu irmão? Eu estou esperando, meu irmão. Eu estou esperando uma mega igreja. Eu já falei para o bispo Rodolfo, mas eu vou contar só para vocês que são meus amigos só. Não vou ficar espalhando não. Só para vocês que estão na TV nos 5 continentes. Eu já estou vendo pela fé que nós vamos para um outro lugar. Eu já estou vendo. Eu já estou esperando que uma hora vai chegar alguém e falar, escuta, sabe aquele terreno? Qual? Aquele que você fazer um galpão para 3.000 cadeiras? Eu quero doar para IAC. Eu já estou esperando alguma coisa nesse sentido. Já estou esperando. Pastor, eu não estou conseguindo nem pagar a conta que vence amanhã, pastor. Querido, deixa eu falar uma coisa. Nós somos cidadãos do céu, meu irmão. Não dá corda para essas coisas, não. Fé é uma realidade daquilo que a gente espera. Você lembra quando você ficou grávida do seu filho primeiro? Já estava lá? Ele já estava lá, prontinho. Você punha no ultrassom, tinha alguma coisa? Não, uma sementiquinha. Quase não dá para ver no ultrassom. Mas já estava escolhendo o nome. Não é? O pai já ficou babado. Se for menino, vai chamar Gabriel. Se for menina, vai chamar Lolô. E não sei o quê. E o quarto. Aí já ligou para a avó. Aí a avó já chorou. Sério que você está grávida? Você é vó. Mas tem uma sementinha. Aí depois de 20 dias vai lá no médico. O médico põe um aparelhinho, tem o que lá? Um feijãozinho pulandinho assim. Olha, começou a formar o pezinho. Uma mãozinha. Começou a bater o coraçãozinho. Mas o que está acontecendo? É uma realidade que eu já estou esperando. Isso é fé. Deixa eu perguntar uma coisa. O que você está esperando? Pastor, eu montei lá uma lojinha lá, mas o jeito que está indo é questão de dia de fechar. Sério, crente? É verdade mesmo que você está com essa mentalidade, sem fé? E a tua empresa? A minha empresa, pastor? Só como é que é, né? De repente entra outro presidente aí, quem sabe melhora. Você está com a esperança nisso? Em homens? Esquece esse assunto. Nós andamos por fé, meu irmão. Eu e você andamos por fé. Olha ali, ele nos dá convicção de coisas que a gente não enxerga. Eu tenho a nossa célula, o nosso GR, multiplicou essa semana retrasada, né, Rubian? E dia 18 de maio já está marcada a segunda multiplicação já. E começo de julho vai multiplicar a 3ª vez. E para começo de julho vai multiplicar a 4ª vez. Em nome de Jesus. Como assim, pastor? Eu já estou vendo pela fé, meu irmão.
Mateus e Amanda, eu já estou vendo muitos jovens e adolescentes convertendo, Daniel. Eu já estou vendo, Bia. Eu já estou vendo, mas eles chapados. Você consegue ver dessa forma? Ou você é daqueles que olha e fala, essa geração está toda perdida mesmo. É, tudo cheirador, tudo maconheiro, tudo não sei o quê. Não, meu irmão, eu estou vendo uma geração de jovens e adolescentes cheios do Espírito Santo. Eu estou vendo. Pastor, casamento é instituição falida. Casamento, que é, meu irmão, essa semana eu faço bodas de prata, olha que aliançona aqui, ó. Cada dia mais, né, amor? Cada dia mais apaixonado. Aleluia, hoje de manhã o bispo orou por nós. Que, rapaz, casamento é uma bênção. E o seu? O seu vai ser melhor ainda. E os jovens? Não tem com quem casar. Quem quer saber de nada? Fique no Senhor para ver se Deus não traz do além alguém para você. Pergunte a bispa Débora, foi trazer um marciano para casar com ela. Meu sobrenome é Marciano. Quando ela leu, falou, as antenas não tem não, mas a orelha é grande, tem. Acabou casando, aleluia. Agora você vai zoar a minha orelha, né, pastor? Poxa vida. A fé, ela mostra a realidade daquilo que a gente espera. Nos dá a convicção de coisas que a gente não vê. Quer um exemplo? Você está me enxergando aqui? Sim ou não? Se não, faz a fila que a gente vai orar já para você recuperar a visão. Certo, Alex? Agora, que há um anjo de cada lado meu, me protegendo de qualquer dardo do inferno enquanto estou pregando. Você crê nisto? Aí o assunto muda. Eu tenho convicção que eu não vejo, mas a Bíblia promete que o anjo do Senhor acampa, ele está acampado. Acampado o quê? Pronto. Ao redor daqueles que temem ao Senhor. Eu temo ao Senhor. Mais alguém aqui teme ao Senhor? Não. Mais alguém aqui teme ao Senhor? Então, pela fé, eu creio. Não preciso ver que o anjo do Senhor está acampado ao teu redor. E se você chegou mais um domingo com vida, mais um dia com saúde, é porque o inimigo tentou te matar, mas o autor e consumador da tua vida e da tua fé, ele deu ordens dizendo, não, esse é meu filho, acampa ao lugar dele, acampa ao lado dele, protege, livra ele de todo mal. Isso é fé. Isso não é religião. Isso não é carochinha. Isso é fé. Isso é fé. Fé é convicção. Meu irmão, o que você tem convicção? Você tem convicção que você foi lavado no sangue de Jesus? Você tem convicção que você foi perdoado de todos os teus pecados? Você tem convicção que toda maldição foi quebrada contra você? Então anda nessa fé. Eu não preciso ver, eu preciso crer em Jesus Cristo. Então, querido, é realidade. Olha o verso 6, por gentileza. Põe o verso 6 para mim, quem estiver pilotando aí. Lê comigo no telão, 1, 2, 3 já. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos lá de novo. Quantos aqui querem agradar a Deus? Só é possível com fé. O que é fé? Fé é uma realidade daquilo que eu espero. Fé é uma convicção daquilo que eu não posso ver. E agora que ele fecha, depois eu deixo até uma lição de casa para você ler o capítulo 11 todinho de Hebreus, que você vai ver todos os homens que andaram em fé. Agora, olha para mim aqui, chega pertinho. Eu me ajoelho aqui, certo? Eu vou orar, ok? Eu vou orar. Vou pegar minha Bíblia, vou pegar o meu banquinho e vou orar. Olha o que a Bíblia diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, então quando eu vou orar, eu desejo me aproximar dele, sim ou não? Se eu não desejo, eu sou um religioso, eu desejo estar perto dele. Deve crer, ou seja, você tem que induzir a tua mente, o teu coração, de que ele existe. Você tem que crer que você não está se ajoelhando diante de um pedaço de pau. Você não está se ajoelhando diante de um pedaço de gesso. Você está se ajoelhando diante de um Deus criador dos céus e da terra.
Então aqui, ó, deve crer que ele existe. Então eu vou orar, ele existe? Ele existe ou não? Ele é real ou não é o Espírito Santo? Então se ele é real, eu falo, ele fala. Ele fala, eu ouço. Eu ouço, ele fala. Eu falo, ele ouve. Ele dá a Bíblia, ele mostra texto, ele traz percepção, ele mostra a realidade, ele enche você de fé. Ele enche você com a substância que agrada a Deus. Por isso que às vezes o inimigo, ele deixa a gente fazer tudo, irmão. Ofertar, vir para o culto, exercer ministério, realizar uma tarefa na igreja. Mas ele não quer que você se aproxime dele, de Deus. Por quê? Porque no momento, meu irmão, olha o mico que a gente tem que pagar. No momento que você entra nessa vibe de fé, você entra numa dimensão sobrenatural. E o inimigo não quer você nessa dimensão. Ele quer você na dimensão dos problemas. Ele quer você na dimensão das circunstâncias de morte. Ele quer você na dimensão da linguagem do luto. Quando Jesus chega na aldeia, Marta corre e diz: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Já chega intimando. Chega peitando já. Aí chega outra. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que Jesus responde para elas? Ei, creia, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Vamos lá para o túmulo. Ah, Senhor, como assim para o túmulo? Vamos para o túmulo, tire a pedra. Senhor, não mexe não, está fedendo, está cheirando mal, 4 dias. Tira a pedra. Eu vou me mover em fé. Eu vou pedir ao Pai, o Lázaro vai ressuscitar. Então Jesus, quando ele falava com o Pai, as pessoas olhavam e via que ele não ensinava uma oração religiosa. Não era um negócio da boca para fora. Quando ele andava em fé com o seu Pai, ele dizia assim: Pai, obrigado porque o Senhor me ouviu. Aliás, o Senhor sempre me ouve. João 11:38. Aliás, o Senhor sempre me ouve. O que ele estava dizendo? A questão ali, ele não estava ensinando. É bom levantar já, né? Essa coluna vai travar, né? Ele não estava ensinando sobre ressurreição de mortos. Ele estava ensinando que quando você tem fé de que Deus está vivo, você se relaciona com Ele, não haverá túmulo, não haverá morte, não haverá pedra que impedirá o que Deus pode realizar através da sua vida. Então, você deve crer que Ele existe e Ele recompensa aqueles que o buscam. Eu vi um escritor, Harris Morris, dos Estados Unidos, ele escreve no seu livro Uma Vida Abençoada, ele diz: se os cristãos na terra desenvolvessem um relacionamento de fé com Deus, os continentes seriam abalados. Porque primeiro, querido, a gente entra no meio do roubo do inimigo. Meu irmão morreu. Minha filha está morta. E a gente entra nesse ambiente do terror e do caos. Mas eu tenho uma excelente notícia nessa noite, dia 1º de maio de 2022. Você é um encorajador da fé. Entre no ambiente de fé. A fé em Jesus Cristo. Mesmo que tudo lá haja o caos. Se você continuar lendo Hebreus 11, verso 2 e 3, você vai ver assim: pela fé, cremos que do nada Deus criou todas as coisas. Qual foi a substância que Deus se moveu para criar o sol, a luz? Fé. A fé. Como assim fé? Deus com fé? Porque não é uma fé no sentido de religião, mas é uma substância, uma matéria-prima espiritual no qual você agrada a Deus. Se você crê, Ele começa a mover coisas e te recompensar. Mão direita levantada, eu grito meu nome, você grita o teu. Ricardo, quando você anda em fé, você crê que Deus existe,
Você se aproxima dele e ele começa a recompensar a sua vida. Gostei, Zezé, gostei, Zezé. Pega a tua mão direita e faz assim, ó, faz assim, ó. Estou recebendo muita recompensa, muita recompensa, muita recompensa. Qual recompensa, querido? Em todas as áreas da sua vida, no nome de Jesus. E eu vou concluir a mensagem só citando para vocês 4 exemplos. Não precisa projetar não, tá? Quem estiver pilotando. Só para alguns irmãos que anotam. Só no capítulo 9 de Mateus, eu anotei 4 movimentos de Jesus em termos de fé. Primeiro, está em Mateus 9, versos 1 e 2. Jesus, vendo o paralítico naquela maca, Jesus vê eles trazendo o paralítico, Jesus diz, a palavra de Deus diz que Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, teus pecados estão perdoados. Então veja, querido, que fé que Jesus viu? Que fé que ele viu? Ele viu o coração dos caras? Jesus viu a atitude. Porque fé sempre age na direção de Jesus. Repete comigo, a fé, grita, a fé sempre age na direção de Jesus. E a incredulidade? Age em que direção? Direção contrária a Jesus. Vamos falar de morte? Vamos falar de desgraceira? Vamos falar de coisa ruim? Vamos falar que vai falir mesmo? Vamos falar que está indo para o brejo, vamos só falar de desgraça e etc. Esse caminho aqui não tem como. Agora, quando vocês olham essa circunstância de desgraceira e vai na direção de Jesus, você vai experimentar milagres. Então, a primeira coisa, Jesus põe um paralítico para andar. Vendo-lhes a fé, disse, perdoados estão os seus pecados, toma o teu leito, levanta e anda. Isso é fé. Olha outra expressão que Jesus se moveu em fé. Em Mateus 9, versos 18 e 25. Não é de 18 a 25. 18 e 25. Chega o Jairo para Jesus. Ele chega para Jesus e diz, Senhor, o senhor pode vir comigo? A minha filhinha acabou de morrer. Quantas mães e pais tem aqui? Levante a mão. Qual a sua reação? Se chegar alguém ali, o diácono entra, tua filhinha acabou de morrer ali em cima. A outra falou assim, então Fernanda, levante, sua filhinha acabou de morrer, levante, vamos adorar a Deus, vamos cantar. Isso, o que ela vai fazer? Meu irmão, sai da frente, ela ia derrubar essa porta de ferro, ela ia... Por quê? Porque é uma situação que mexe com a gente de uma forma inimaginável. Só que ele faz o que nessa situação inimaginável de dor? O que ele faz? A minha filhinha acabou de morrer, que desgraça, onde está a maldição, onde foi que eu errei, esse Covid maldito, não sei o quê, o que ele fez? Correu para Jesus. Senhor, minha filhinha acabou de morrer, vem comigo. O verso 25 diz que Jesus foi, entrou na casa, tirou todos os incrédulos que estavam lá, pegou a menina pela mão e disse, Talita, cumi, levanta, volte à vida. Veja, querido, olha para mim, chega pertinho, por favor. Se na hora que chega o caos, ele fica no caos, a filha dele estaria morta hoje só com restos. E é por isso que algumas pessoas só conseguem celebrar morte e ficam nesse ambiente de morte. Mas quando há uma circunstância que fugiu do seu controle, que você não tem como controlar aquilo, corra em fé para Jesus. Mas vai com fé, crendo que Ele existe. E chega lá e chora na presença dEle. Quando aquela mulher morreu, o filho dela, ela foi atrás do Eliseu. Ela não podia ter filho, Eliseu profetizou, ela teve o filho caiu, bateu a cabeça e morreu. Essa mulher montou, chamou o servente da casa e falou, prepara um cavalo que eu vou atrás do profeta. Quando chegou no caminho lá, está tudo bem com você? Está tudo bem. O filho tinha morrido em casa. Quando chega perto do Geazi do criado, ei, está tudo bem? Está tudo bem, quero falar com o profeta. Não pedi nada para o Senhor. Ele foi usado por Deus para dizer que eu ia gerar e eu gerei. Agora ele está morto. Vem comigo, meu filho morreu.
ela expressa a fé, porque a fé sempre age na direção de Jesus. Fala para essa pessoa do seu lado, que vai te pagar daqui a pouco um pastel de carne seca. E diga assim para ele: meu irmão, eu nem gosto de carne seca, mas eu quero profetizar sobre você. No meio do caos, corra, por favor, para os pés de Jesus Cristo. Amém. Por favor, não fica falando besteira. Não fica dando holofote para demônio. Não fica dando holofote para diabo. Corre para os pés dele, se joga lá, se tranca com ele e fala: Jesus, eu estou aqui com fé, estou sangrando, estou com dor, minha filhinha morreu. Ele vai olhar e falar assim: filho, eu estou tão admirado com a tua fé. Que coisa linda. A mãe que chegou e a filha endemoniada, se prostrou nos pés dele e falou: Senhor, vem comigo, minha filha está terrivelmente endemoniada em casa. Não vou tirar os pães, não, eu vou cuidar dos filhos de Israel. E não vou tirar o pão dos filhos para dar para cachorrinho, não. Não, mas caiu umas migalhinhas aqui, o cachorrinho também come. E aí ele olhou e falou: mulher, que fé que é esta? Você está dizendo que você não vai abrir mão de ficar aqui nos meus pés para me buscar? Não vou abrir mão, não. Então pode ir, seja feita conforme a tua fé. Quando ela chega em casa, a filha está endemoniada? Não, a filha está pronta, linda, liberta, curada. Mão direita, aí eu grito meu nome: Ricardo! Não, grita, vai, Ricardo! A fé se move na direção de Jesus, independente da circunstância. Em Mateus 9, 19 a 22, antes de Jesus curar a Talita, a filha do Jairo, uma mulher começou a gritar: se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curado. Irmão, sabe o que é uma mulher com fluxo de sangue por 12 anos? Pergunta para a mulherada que fica uma semana com fluxo de sangue. Tem umas que ficam mal, dor de cabeça, dorme mal, chuta a sombra, dá coisa no cavalo, faz de tudo. E eu não sei o que é isso, que minha mulher nunca passou por isso. Isso é fé. Realidade daquilo que eu espero. Quem está aí comigo? Você sabe que no meio disso, aquele pai nessa dor inimaginável, ele ainda curar essa mulher com fluxo de sangue, antes de lá ressuscitar a outra. Só que, irmãos, por que essa mulher, por que está escrito em Mateus e em Lucas, pelos dois evangelistas está escrito que ela dizia: se eu apenas tocar nele, eu serei curada? Por que eles registraram isto? Será que eles leram o pensamento dela? Não, essa mulher declarava: estou com fluxo, estou doente, já gastei tudo, perdi tudo, mas eu me recuso a continuar nessa circunstância. Eu vou até Jesus Cristo. É que tem gente, eu sei que não é vocês, mas talvez alguém que precisa ouvir isso em algum lugar do mundo, que gosta da desgraceira. Porque daí tem aquela impressão que todo mundo tem que paparicar em volta. Tem gente que gosta de se fazer de vítima. E aquela mulher, por que está registrado? Porque essa mulher falava em voz alta, e Mateus e Lucas ouviram e registraram: se eu apenas tocar nele, eu vou ficar curada. Se eu apenas tocar nele, imagina sangue, imagina roupa manchada, mulher considerada impura, mulher que era rejeitada, ela era totalmente à parte da sociedade, a mulher quando estava nos seus dias de fluxo de sangue. Imagina 12 anos, anêmica, não tinha essa estrutura de médico que tem hoje, de remédio, de vitamina, nada disso, nem absorvente tinha. 12 anos, e gritando: se eu apenas tocar, se eu apenas tocar. Eu fico imaginando, eu estou dando os pulos aqui, bispo Jair, mas essa mulher não estava pulando, não. 12 anos com fluxo de sangue, essa mulher devia estar rastejando, arrastando aquele rastro de sangue, misturado com as terras daquelas ruas poeirentas da Galileia. Se eu apenas tocar, Jesus está passando aqui, aquela multidão em volta dele. De repente Jesus para: quem me tocou? Porque eu senti que alguém extraiu o poder de mim.
Aí a mulher trêmula, ela olha, fica de pé, consciente do que estava acontecendo. Sabe o que é instantaneamente? Um fluxo parar depois de 12 anos. A vida indo embora por 12 anos. Ouça-me, você que está me escutando, a tua vida está indo embora faz mais de 20 anos. Está mais de 10 anos tua vida indo embora. Tua vida está indo embora há mais de 5 anos, há mais de 30 anos. Até que você diga, se eu apenas tocar nele, o fluxo de morte vai estancar e a vida do ressuscitado vai entrar dentro do teu coração. Aí ela levanta, trêmula, olhando, ela conta para a turma, sarei, eu estou sentindo que a vida está aqui. Jesus olha para ela e fala o que para ela? Fala o que, Marcílio? Mulher, a tua fé te salvou. Ela se moveu como? Em fé, filho de Deus, em fé, irmão amado, em fé em Jesus Cristo. Então a partir de hoje, 1º de maio, começa o mês nessa atitude encorajador de fé. Não deixe no mês de maio, faz o exercício, passa 30 dias de maio sem falar mal de ninguém, passa 30 dias de maio sem falar mal do governo, passa 30 dias de maio sem falar mal do teu cônjuge, passa 30 dias de maio sem falar mal da sua igreja, sem criticar o teu filho. Faz isso 30 dias. E nesses 30 dias, corra para os pés de Jesus em fé, declarando: Senhor, o Senhor é o galardador, o Senhor vai mudar, o Senhor vai sarar, o Senhor vai transformar. Eu creio que o Senhor pode. Vamos ficar de pé no nome de Jesus.